vimos como que a gente faz o tratamento da depressão pelo magnetismo. Começa com o TDM1, que é o nível 1 do tratamento, né? E eu falei da diferença do que está a partir da 7ª edição do livro do Jacó, com relação ao trabalho que a gente faz. No livro do Jacó, ele inicia colocando o paciente de bruços, alinha toda a parte dorsal, que é responsável pelo refluxo. Depois o paciente coloca ele de barriga para cima e faz o tratamento na parte frontal, né? Nós aqui no Kardec, a gente faz uma pequena inversão. Então a gente faz toda a parte frontal com o paciente deitado e depois a gente coloca o paciente de pé para poder fazer a parte dorsal com ele de pé. Assim ele não precisa ficar deitado de bruços, tá? Eu já vou começar demonstrando a maneira como a gente trabalha. Oi, Márcia. É quando estiver virado com a cabeça para baixo. Faz no esplêndido também? No reverso do esplêndido. No esplêndido, né? Faz então, né? Isso, mesma coisa. Tá. Mas aí em pé a gente vai fazer da mesma forma também. Sim. Tá? Então vamos lá. Paciente quando inicia o tratamento. TDM1. Paciente com depressão, quando inicia o tratamento, ele tem uma característica muito sugadora de energia. Por quê? Porque os seus centros de força estão todos bloqueados, ele tem necessidade de energia, então, por onde parece um aspirador, por onde passa, sai puxando energia. Por isso que quando a gente inicia o tratamento do paciente no TDM1, a gente não entra em relação magnética, a gente já chega próximo do paciente e já inicia. Qual que é a sequência do TDM1? Então eu já começo com longitudinal, de ativante até calmante, depois eu passo por transversal no esplênico, ativante, só ativante aqui, repito longitudinal, agora só ativante, volto para o esplênico, transversal, ativante, repito longitudinal, ativante. Essa sequência aqui de longitudinal ativante e transversal ativante, eu faço umas 2, 3 vezes. Aí volto aqui e faço de ativante até calmante longitudinal. Venho para o esplênico de novo, só ativante. Longitudinal, ativante de novo. Volto aqui para o esplênico. Vocês viram que é uma dança aqui que a gente vai fazendo, né? Enquanto a gente está fazendo isso, a gente está concentrando o nosso foco é o paciente. Então, mantenha o nosso vibrando coisas boas para a pessoa, né? E aí a gente continua com o nosso transversal. Quando a gente vai concluir essa fase, aí o que a gente faz? A penúltima coisa que a gente faz, um transversal de ativante até calmante. Esse é o último transversal que a gente faz. Nesse momento, é como se, enquanto a gente está fazendo o ativante, você está movimentando bastante o centro de força para que ele descongestione o máximo possível, né? Quando você vai para a zona calmante, é como se fosse um refrigério ali
do centro de força, tá? Você está trabalhando aí agora na zona calmante. Terminou esse dispersivo aqui, longitudinal de ativante a calmante. O longitudinal é sempre uma técnica de alinhamento dos centros de força, né? De ativante a calmante, tá? Aí a gente vai, pede para o paciente se levantar, fica de costas. Ele não vai ficar de cara para a parede, eu só vou colocar aqui, porque se manter. Senão não consegue ficar de pé, né? E aí a gente vai tratar a parte dorsal, tá? Que é responsável pelo refluxo de energia, né? Então, eu venho com longitudinal, veja que a minha mão direita está passando aqui no reverso do esplênico. O esplênico está aqui, o reverso está a 180 graus, né? Então, eu venho aqui, ativante até calmante, venho para o reverso do esplênico, eu faço a mesma sequência, praticamente, que eu fiz lá na frente, eu faço aqui atrás. Da mesma forma, tá? Aqui agora só ativante, transversal ativante, aqui longitudinal ativante, transversal ativante, longitudinal ativante, transversal, agora eu vou terminar, de ativante até calmante, e o longitudinal de ativante até calmante. Um bônus que a gente acaba fazendo no nosso tratamento aqui, já que a gente já está trabalhando com os chakras dorsais, então eu aproveito e faço um dispersivo aqui no humeral, porque se tiver alguma entidade, algum espírito aqui se aproximando dele, a gente também está colaborando para que tenha essa desconexão. E faço um dispersivo também no básico, porque o básico é o grande propulsor responsável pelo refluxo, tá? Então, aí a gente faz isso. E sempre termina com um alinhamento, tá? De ativante até calmante. Depois disso, aí a gente vem e faz o perpendicular que a gente já viu aí várias vezes. Ok? Certo? Ok?